O Ademir estava solto o conector. Aperta um pouquinho. Isso. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Bora lá para mais um dia do nosso encontro, Maratona dos Transdutores. Vão me reportando aí se todo mundo está me ouvindo legal. Todo mundo está vendo aqui. Minha cabeça ficando branca. Boa noite, pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos. Mais um dia. Hoje a gente vai começar fazendo uma varredura de respostas de perguntas. O pessoal mandou ontem as perguntas, mas aí, como ficou mais para o final lá, não consegui responder todas, a gente anotou aqui para estar reportando para todo mundo. Me digam aí como é que está o pessoal do frio, pessoal do sul, como é que está o frio aí. E pelo Paraná, hoje fez um dia de verão. É muito quente aqui. Aqueles momentos que o cara sente calor, mas está frio e não sabe se sai para a rua de blusa ou sem. Mas no final das contas, o sol comeu. Bem quente aqui. Ainda bem, né? Já o pessoal do sul não pode falar a mesma coisa, né? Ontem de manhã, o meu amigo mandou uma foto do painel do carro dele, lá de Videira. Estava 1 grau. Apenas 1 grau de temperatura. Aqui a gente estava com 18, mais, chegou a 23, 25 no meio do dia. Bem-vindos, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Tem alguém que não estava ontem aí com a gente? Conseguiram ver a reprise da maratona? Hein? A gente deixou disponível durante o dia para que, eventualmente, alguém que não pôde acompanhar ontem, por algum motivo, conseguisse acompanhar a linha do raciocínio, né? Hoje, oficialmente, a gente engata a segunda e vamos falar de PVA, testes já mais avançados na parte do coletor de admissão e várias relevâncias técnicas a ser considerado dessa parte. Ontem a gente fez uma introdução geralzona, falamos das técnicas, um pouco de cada coisa, para introduzir o pessoal que tem pouca experiência ainda com transdutores e tendo contato cada vez mais, né, com a linguagem técnica, com a maneira correta de trabalhar com isso aí, né. É bem simples pegar uma imagem, né, e captar uma imagem com transdutor até que é fácil, né. Só que aí tem toda a questão da anatomia dela, o jeito certo de configurar, maneira correta de fazer a instrumentação, para, no final, fazer uma análise técnica eficiente, né? Conseguir realmente enxergar o que está acontecendo de maneira rápida e eficiente. Por acaso, alguém não estava aí ontem, me apresentar, eu sou o Joelson da Motor Forte Tecnologia, a gente tem uma oficina, trabalha com diagnóstico avançado e treinamos mecânicos do Brasil todo e até fora do Brasil a fazer diagnóstico avançado com osciloscópios. Transdutores é a nossa especialidade. Praticamente, a gente é pioneiro no Brasil nessa metodologia, desenvolvendo muitas facilidades para resolver nossos problemas da oficina, facilitar o dia a dia, né, conseguir atender mais gente em menos tempo, entregar qualidade, e também ajudar os colegas da classe. Eu sou mecânico há muitos anos, décadas, e já tem uns 20 que eu uso o osciloscópio diariamente. E todos os dias estamos aprendendo, não é, pessoal? Eu quero que vocês participem e mandem suas perguntas, tá? Em cima do conteúdo que a gente está batendo papo aqui nessa maratona. Trata-se de 4 dias que a gente vai estar junto, né? No meio online, mas conseguimos entregar um conteúdo e levar para vocês muitas informações, como se fosse presencial, do mesmo jeito. Não tem perda, né? Se estiver atento, participar, prestar atenção, vai conseguir assimilar muitas técnicas que a gente vai passar aqui para o pessoal. A gente tem o site da Motor Forte, motortecnologia.com.br, tem o canal também, que a gente sempre está postando o diagnóstico que fazemos, postamos novidades, e o nosso dia a dia, né? Apaixonados que somos por o ramo automotivo.
principalmente manutenção e diagnóstico, né? O ponto que a gente observou que a maior parte dos profissionais tem dificuldade, assim como a gente já teve no passado, e acabamos sendo referência aqui na região por ter facilidade em fazer diagnóstico em qualquer tipo de motores, tá bom? Bem-vindos todos, uma boa noite. Já eu vou encontrar aqui o conteúdo que eu separei para hoje, para a gente fazer aquele bate-papo, tá bom? O pessoal ontem falou de uma lista de configuração, tá? Eu quero dizer para vocês que eu vou preparar essa lista, e quem acompanhar todos os dias e estiver com a gente até na quinta-feira, até lá eu já vou ter concluído essa lista, e eu vou, de alguma maneira, disponibilizar para vocês poderem baixar essa lista de configurações de transdutores, tá bom? Então, nos acompanhem, tá? Não perca, até o último dia, eu vou ter essa lista para disponibilizar para vocês, baixar totalmente de presente, tá bom? Gratuitamente, do mesmo jeito das informações que a gente está passando aqui para vocês. Pessoal que falou ontem de aplicação no diesel, com certeza, né? Hoje a gente vai comentar ali técnicas de enchimento de cilindro, por exemplo, que é muito bacana no diesel, e outros testes também que dá para fazer. Então, a resposta é afirmativa, dá para aplicar no diesel, tem muita aplicação legal, motores 4 cilindros, 6 cilindros, dá para enxergar muita coisa, e tira aquela dúvida, se o problema vem do bico injetor, da bomba ou da parte mecânica. É muito rápido isso. É show de bola. A gente já faz esse tipo de teste há muito tempo. Tá? Alguém perguntou de vacômetro, se o transdutor dá para considerar como vacômetro digital. Não deixa de ser, né? Com algumas particularidades. Na sequência a gente vai falando nessa questão aí de sensibilidade, porque o transdutor ele consegue testar a pressão oscilante, tanto um pouco negativa como um pouco positiva. Então, essa questão de ele ser um vacômetro digital, eu diria que ele é mais do que isso, né? Se fosse só um vacômetro, ele mediria só a pressão negativa. Mas o transdutor, ele tem, transdutor de vácuo, ele tem esse nome porque ele é aplicado mais para testar o vácuo oscilante, né? Mas ele consegue também testar a pressão positiva oscilante, isso que é legal. Por exemplo, a pressão do kart, de um carro, né? Normalmente a gente tem ali uma pressão que não é exatamente um vácuo, é um pouquinho positivo, e a oscilação dela a gente consegue monitorar com muita precisão, tá? Então, é um vacômetro maravilhoso, muito melhor do que qualquer outro, tá? O pessoal aqui falando que está frio no sul, Goiás, pessoal de Itabiraí, Goiás, Rafael, não está frio, que eu sei aí em Goiás, Rafael, com certeza. Bom, mas vamos lá, reprisando aqui o bate-papo de ontem, o pessoal perguntou se os transitores são todos iguais, as marcas, né, diferenciadas marcas, não são, né, não são. Antes eu comentei disso, que o grande problema que a gente enfrentava quando a gente fabricava transdutor manualmente é que eles costumavam ficar um com sinal diferente do outro, tá? Isso é natural, e a gente conseguiu uma estabilidade, né, mais perfeita de todos eles, quanto aos sinais lidos, quando a gente criou máquinas para produzir, industrializamos de uma maneira padronizada, né? Então melhorou a qualidade. Então, transdutores diferentes vão gerar sinais diferentes, né? Ainda que funcione, o sinal não será o mesmo. Então, no caso de a pessoa não saber se funciona ou não funciona, ele vai ter que fazer testes, né, para identificar isso. Principalmente essa questão aí de leitura positiva e negativa. De repente, ele lê só negativo. Aí, se vai testar uma coisa que precisa de pressão positiva, já não consegue uma imagem legal, né? Pode ser que aconteça, né? O pessoal perguntou das motos, pode usar em motos, com certeza, a gente tem vários alunos que já fizeram treinamento com a gente, transdutores, e usam em motocas, principalmente as 4 cilindros, né? Os princípios são muito parecidos, para não dizer
praticamente iguais que se aplica em carros. Então, positivo, dá para usar em moto, o pessoal também tem adquirido com a gente para usar em jet ski, usar em barcos, segue o mesmo princípio, sem maiores problemas, tá bom? O pessoal perguntou aqui, não dá para entender. Aplicabilidade de osciloscópio. A princípio, o transdutor ele é universal, né? Então, qualquer marca de osciloscópio você consegue utilizar. Alguns a entrada é diferente, mas põe um adaptador, né? Em alguns casos a gente fornece, por exemplo, para o PDL, para o KTS, tem um adaptador que já é próprio, o cara coloca lá e sai usando na hora. Tranquilo, dá para usar em todos os osciloscópios. Não precisa ser um osciloscópio tão potente. Também para usar o transdutor uma das menores exigências que se tem da ferramenta, tá? Carros turbo também funciona, sem problema, né? Claro que tem as particularidades, pressão de cilindro, por exemplo, tem uns detalhezinhos ali. Eu vou até preparar aqui alguns sinais para na quinta-feira a gente vai falar de transdutor de compressão, aí eu mostro as particularidades que tem nos turbo para vocês, tá? É legal até eu anotar aqui, para não esquecer. Quinta-feira eu mostro para vocês alguns diagnósticos de carro turbo com transdutor de compressão, tá bom? Hoje é dia do TVA, né? Exclusivamente a gente vai falar de TVA, toda a parte de estruturação das técnicas que a gente vem desenvolvendo para tirar o melhor proveito de maneira profissional do TVA. As siglas, o pessoal já estão por dentro aí, né? Todo mundo já sabe o que significa as siglas técnicas, né? TVA, TVA, TVC, TCP. O pessoal que perguntou sobre a sequência de imagens, de vídeos, eu creio que durante o dia a gente coloca disponível para vocês. Acho que ficou hoje, é de ontem, para quê? Quem não acompanhou, por algum motivo, consiga rever e acompanhar a linha do raciocínio, né? Porque se falhar, perder um dia, aí acaba complicando, né? Acaba não tendo um aproveitamento legal porque não acompanhou, né, o desenrolar do conteúdo, perdendo alguma coisa vai prejudicar. Então, eu creio que essa aula de hoje, amanhã a gente deixa disponível durante o dia, não é, estagiário? E aí, pessoal que por acaso travar a internet, alguma coisa, podem estar revendo amanhã para à noite seguir tranquilamente. O pessoal perguntou aqui, ó, de motores 12 cilindros, né? Não falou se é diesel. 12 cilindros até dificuldade para acrescentar o defeito, porque no cilindro. Outra pergunta aqui que o pessoal perguntou, de motores 12 cilindros, né? Não é uma realidade muito constante no Brasil, mas a gente tem vários colegas nos Estados Unidos que trabalham muito com motores e estão usando os nossos, tá? Estão no curso EAD, nossos tradutores, estão aplicando no motores V10, V12, com muito sucesso, né? Segue os mesmos princípios. Daí a necessidade de ter uma técnica, de seguir um passo a passo, né? Ontem eu comentava disso. Por exemplo, a técnica da relatividade, né? Conhecendo ela, você vai conseguir usar em qualquer motor, em 3 cilindros, 4, 5, 6, 10, 12, não interessa quantos é, né? Mas precisa atentar a esses detalhes, e aí não tem problema. Então, dá para usar tranquilamente o teste de enchimento do cilindro, por exemplo, que a gente vai falar bastante dele hoje, é um teste importantíssimo, né? Um dos mais importantes, essa técnica que a gente desenvolveu, tá? Para entender o que é o enchimento do cilindro, como que se testa ele, né? Como que se experimenta, qual ferramenta usar, né? Como que interpreta, qual é a velocidade de descobrir um problema, né? Por falta de enchimento de algum dos cilindros, e aí, seja quantos cilindros tiver o motor, o cara consegue fazer o diagnóstico tranquilo, tá? Então, a aula de hoje fica disponível para amanhã, só concluindo aqui, né, as perguntas de ontem. O pessoal perguntou a sequência de aplicação, né, se bota antes ou depois do scanner. Eu vou dizer assim, o scanner é básico, né, o scanner é muito tranquilo, né, claro que, de repente, o cara trabalha como robista, não tem scanner para todos os carros, né, então já dá para entrar direto com o transdutor. Se for um problema mecânico, ele já encontra logo. Agora, normalmente, os mecânicos que têm scanner para todo mundo,
usa o scanner primeiro, né? E aí, na sequência, antes de fazer uma intervenção, por exemplo, desconfia de um sincronismo, antes de fazer uma intervenção de sincronismo, aí sim entra com um transdutor, né? Coloca o transdutor de vácuo, de compressão, para fazer uma varredura da parte mecânica e já descobrir, né, se de onde se origina a causa do problema, se é a parte mecânica ou elétrica, né, é o passo correto. A partir daí, ele decide, né, qual o caminho a continuar no diagnóstico. Tá bom? Então, seria isso. Scanner, transdutor, para depois a intervenção, seja ela qual for, né, desmontagem, regulagem, limpeza. Tá bom? Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos a mais um dia da nossa maratona aqui junto. Joelson na Motor Forte, tecnologia. Quanto mais o tempo passa, mais a gente trabalha com tecnologia e menos com graxa. Não é isso? Já estou achando aqui o meu slide para compartilhar com vocês para a gente ganhar tempo. Tá bom? Bem-vindos, obrigado mais uma vez. Muito obrigado por estar aqui com a gente, nos acompanhando. E parabéns, né? Isso representa que vocês têm desejo de crescer, têm desejo de continuar desenvolvendo na profissão e aprender cada vez mais. Eu parabenizo todos vocês, até porque conhecimento é o maior patrimônio que o cara pode ter, né? Ainda que tenha uma oficina grande, tenha estrutura bacana, né? Mas o conhecimento vai ser primordial a vida toda. Bora lá, então. Deixa eu achar aqui a minha apostila, que eu criei especialmente para esse evento. Você está aqui. Todo mundo está vendo? Só me reporte aí para a gente não começar a falar. De repente, fica falando aqui, nem todo mundo está vendo. Tá bacana, né? Todo mundo está vendo. Vamos lá, então. Hoje é o dia do TVA, transdutor de vácuo na admissão. Bem-vindos mais uma vez, o pessoal que entrou por último aí. Obrigado pela presença. Vocês estão diante do Joelson da Motor Forte Tecnologia, especialista em diagnóstico com transdutores. Tá bom? Hoje é o dia de nós falar de TVA, que significa transdutor de vácuo na admissão. Só reprisando, a gente já falava ontem, né, das siglas técnicas. E TVA significa transdutor de vácuo na admissão. A gente criou esse termo para facilitar a comunicação. Então, toda vez que vocês ouvirem isso aqui, se trata disso, né? Um teste de vácuo na admissão do motor. Todo motor tem admissão, né? E por onde a gente começa, digamos assim, nos testes. Legal? Eu vou mostrar aqui para vocês agora a base construtiva do analograma. O que é esse analograma? O analograma é uma imagem que a gente criou ilustrando todos os fenômenos que acontecem. Porque anteriormente, né, de a gente desenvolver isso aí, existia uma teoria de que o sinal do TVA fosse uma senoide, do jeito que eu desenhei aqui, tá? Para ser ideal de diagnosticar os problemas do carro. Mas aí, a gente, durante muitos anos testando, descobrimos que não era, na marcha lenta, o melhor sinal a se ter, porque a gente precisava ver, né, uma onda anatômica padronizada. Aí onde a gente criou, né, a onda padrão. Como que se faz para capturar uma onda padrão? Na onda padrão, a gente consegue ver a abertura e o fechamento de todas as válvulas do cilindro. Aí começou-se a dar origem, por exemplo, à capacidade do mecânico descobrir, né, um eixo comando torcido, uma pequena má vedação em uma válvula e identificar qual é delas que tem esse problema, mesmo antes de desmontar, ok? Então, o analograma foi criado para resolver esse problema, e a base, né, tudo começou através disso aqui. Tá? Então, não é uma coisa que a gente, resolveu rabiscar no papel e saiu. Não, isso aqui é fruto de estudos, muitos anos de estudo, tá? Estudo e dedicação à profissão, para resolver problemas, tá? Isso aqui representa todos os tempos do motor. Onde a gente tem essa faixa azul aqui, é o tempo que a válvula de admissão fica aberta. Então,
bem aqui no meio-dia, né, tem esse risco, onde está o PMS. E observe que, segundo essa demonstração, a válvula de admissão, ela abre, né, um pouco antes do PMS, certo? E ela permanece aberta durante toda essa faixa verde, né? E ela vai fechar bem aqui, né? Bem depois de quem? Do PMI, né? Então, aqui embaixo é o PMI, que significa, PMS significa ponto morto superior, quando o pistão está em cima, PMI, quando o pistão está embaixo, ponto morto inferior, tá? Então, esse aqui é o grau de abertura, né, da válvula de admissão. Esse é o tempo de admissão, certo? Aí, em preto, a gente tem o tempo de compressão. Depois que a válvula de admissão fecha, o pistão já está subindo, né? As duas válvulas estão fechadas, e a gente tem o tempo de compressão, né? Quando existe o apertamento, vamos falar assim, desse ar na câmara de combustão. E aí, logo depois do PMS, né, depois da compressão, que daí aqui nessa região seria o pico de pressão, né? Pico de pressão, a gente pega o pico de pressão, inclusive com o transistor de compressão, tá? Depois que entra em combustão, entra a fase aqui de combustão, onde o pistão é empurrado para baixo, né, pela expansão dos gases, né, na faixa amarela aqui, é combustão. E, por último, em vermelho, a fase de descarga, ou seja, o tempo que a válvula de escape fica aberta, né? Então, ela abre bem antes do PMI e ela fecha depois do PMS. Então, os tempos, os maiores tempos são de admissão e o da descarga, né? Que, inclusive, tem esse cruzamento, o famoso cruzamento. Eu quero que vocês fiquem atentos, tá? Olha só, eu quero que vocês fiquem atentos a isso aqui, uma coisa que hoje dá tempo da gente falar bastante, e é uma coisa interessantíssima. O cruzamento das válvulas, cruzamento. Que nem eu comentava, é impossível falar de transdutor se não falar de motor, né? E quem já conhece isso aqui, quando vai usar transdutor, ele só traz para o gráfico tudo que ele já sabe. Quem não conhece motor, nunca estudou sobre motor, aprende como funciona através do gráfico do transdutor. Então, beneficia todo mundo, tá? Todo mundo tem a ganhar com isso aqui, tá? Eu quero que vocês olhem isso aqui, o cruzamento de válvula. O que é o cruzamento? O tempo um determinado tempo que as válvulas do mesmo cilindro permanecem abertas. Que a válvula de admissão, ela já iniciou a abertura, e a válvula de escape ainda não fechou, certo? Então, durante esse tempo aqui, ó, que eu estou demarcando para vocês, né, isso aqui vai ser o cruzamento, né, o famoso cruzamento de válvulas, certo? Quando chegar lá no analograma, vocês vão entender quanto é importante observar isso aqui. Uma coisa que eu queria falar, rapidão aqui, para a gente ganhar tempo, esse cruzamento de válvulas, ele muda de motor para motor, não é todos iguais. Se a gente observar bem aqui nesse, a gente já vai ver que o PMS, olha só, o PMS, ele não está bem no meio desse cruzamento, tá? Ele está um pouquinho para a esquerda, olha só, está um pouquinho para esse lado, né? O meio seria bem aqui, digamos, tá? Isso muda conforme a característica construtiva do motor, tá? Então, tem motor que o PMS, ele fica bem mais para a esquerda do meio, né, do cruzamento, tem motor que ele fica bem no meio, tem motor que fica igual de tá esse aqui, tem motor que fica um pouquinho para cá, mas o que interessa é assim, todos os motores, o PMS fica aqui durante esse tempo do cruzamento, tá? Então, o PMS, ele nunca sai fora do cruzamento, tá? Eu nunca peguei um motor que saísse, tá? Ele não sai, ele sempre está aqui no meio, né? Mais aproximado, né? Mais aproximado no meio, mas não necessariamente é bem no meio. Quando a gente chegar ali na frente do analograma, vocês vão entender por que da importância de observar isso aqui.
Bacana? Vamos adiante, então. Aqui, esse exemplo aqui tem muita informação, né? Eu estou, assim, pontuando as coisas que eu quero passar para vocês aqui hoje, para vocês entenderem o analograma e entender como que a gente criou, né? Então, a gente partiu, né, de quais estudos saiu nosso raciocínio para criar isso aqui. Isso aqui que vocês estão vendo é um TVA padrão, tá? TVA padrão. O que é o TVA padrão? É um sinal pelo qual você consegue avaliar todos os fenômenos, todos os adventos que acontecem no cabeçote do carro, né? Então, quer dizer, quando que a válvula de escape fechou, né, que é esse ponto aqui maior, quando que fechou a válvula de admissão, tá? Que é esse segundo pico aqui, tá? Onde que abriu-se a válvula de admissão, onde que abriu a de escape, tá? Esse analograma aqui, esse sinal aqui, esse TVA, é de um motor que eu mesmo, né, fiz questão de acertar ele, tá? Então, eu fiz a montagem, eu fiz a regulagem de válvula, eu fiz o acertamento, é de um Focus, tá? É de um Focus 2005, né? Por que eu peguei essa imagem? Porque esse exemplo aqui é desse mesmo motor. Eu não falei para vocês que muda, né, conforme a característica, por exemplo, o cruzamento de válvula aqui não é o mesmo em todos os motores, né? Toyota usa um cruzamento maior, né? Por exemplo, Volkswagen já usa um cruzamento menor. E aí eu fui encontrando, assim, um que fosse mais compatível, né? E aí eu cheguei nesse da Ford, né? Que o da Ford é, digamos assim, ele é ameno, ele não é um cruzamento nem tão grande, nem um cruzamento tão reduzido. E aí eu consegui fazer um analograma que ficasse mais universal, né? Para conseguir usar em praticamente todo tipo de motor. Eu peguei esse TVA padrão, e aí eu comecei a fazer, né, a questão de transformação dele para graus, né, todo o acontecimento, né, já adiantando aqui para vocês, né, vamos partir aqui do zero do PMS, né, que está mais ou menos nessa região, né, a gente tem aqui 180, 360 até aqui, 540, 720, então, desse ponto até aqui, a gente tem um ciclo completo do motor, tá? O que é o ciclo completo do motor? É isso aqui, né? Então, é isso aqui, o ciclo completo acontece todos os fenômenos, né? Todas as válvulas abrem e fecham, acontece admissão, compressão, combustão e descarga, tá? Tudo acontece dentro dos 720, tá? É claro que essa imagem aqui, ela é criada, né, pelo movimento de todas as válvulas, tá? De todas as válvulas. Mas, primeiramente, eu fui colocando, assim, primeiro, apenas a demonstração de um dos cilindros, as suas respectivas válvulas, ver que vocês vão ver aqui, ó. Na sequência, mudando aqui, é a mesma imagem, e aqui eu já coloquei, né, os tempos certinhos de um dos cilindros, né? Então, vamos dizer que seja o cilindro 1, né? O cilindro 1, a válvula de admissão dele abre aqui nesse ponto e fecha aqui, tá? Daí eu escrevi aqui, ó, admissão, em azul, para o cara saber que esse é o tempo de duração de uma válvula de admissão. Aí já começou a evolução, porque, por exemplo, sabendo disso, né, se por acaso esse pico aqui ficasse maior, o que eu saberia? Eu saberia que na hora que ela deveria fechar essa válvula de admissão, né, não fechou direito e jogou um pouquinho de pressão a mais lá para o coletor, né? Então a gente teria uma anormalidade bem aqui, tá? Depois dela, né, vem o tempo de compressão, que o pistão daí está subindo, né? Então, se aqui é o zero, aqui é 180 graus, quer dizer meia volta, não é? Então, meia volta, o pistão desceu total, aqui ele já está subindo, né? Aqui, pistão descendo, aqui, pistão subindo em compressão, tá? E aí, depois que ele passa o outro PMS, né, acontece a combustão, ele aqui, durante esse tempo, ele está descendo, então, depois o PMS está descendo, e
o tempo de combustão acaba bem aqui, onde abre a válvula de escape para jogar fora a fumaça, né? Então, e essa válvula de escape vai perdurar aberta até aqui. Assim, a gente conseguiu descobrir os sinais gerados por cada fenômeno, por cada movimentação mecânica que acontece em um dos cilindros. Tá? Isso falando em um deles, né? Mas já foi um grande avanço, tá? A criação desse analograma transformou como os profissionais viam o TVA, tá? Até então, era muito vago as coisas. Aqui, tem toda uma evolução, né? Aqui eu estou resumindo, né? Colocando 2 cilindros, depois 3, depois, por último, 4. Mas aqui, nessa imagem, já é o analograma oficial. Aqui o cara consegue saber todos os movimentos de todas as válvulas, de todos os cilindros, né? Aqui, no caso, é o analograma do 4 cilindros, tá? Eu estou mostrando aqui para vocês como exemplo, mas a gente tem também o 3 cilindros, o 6 cilindros, tá? E dos outros motores também, né? Porque, afinal de contas, cada um tem suas particularidades. Aí você pode me dizer assim, José, mas você só virou um monte de risco aí, não dá para entender nada. Cara, é bem simples, tá? Depois que tu concentra nele, tu consegue ter uma facilidade muito grande de entender, tá? Isso aqui foi uma coisa que a gente criou pra gente, isso aqui eu criei para mim, tá? A princípio, para mim, eu precisava dominar isso aqui, tá? Precisava dominar, passei muitas madrugadas de fim de semana em cima disso, até que eu dominei, comecei a ter muita facilidade, depois acabei compartilhando com o pessoal e ganhou o mundo, tá? Isso aqui evoluiu, ajudou muita gente a evoluir. O que você pode começar aqui, né? Hoje a gente não tem muito tempo, né? Vamos ficar aqui 1h30 trocando ideia. Mas o que você já consegue adiantar? Eu pontuei, por exemplo, aqui, ó. Em amarelo, MS e depois combustão. Quer dizer o quê? A combustão, ela inicia depois do PMS, né? Depois do PMS, depois que o pistão atinge o seu ápice, inicia o tempo de combustão, certo? Em amarelo. Aí, se você observar aqui, eu coloquei um número, tá? Então, observe aqui, dentro desse quadrado, que é o PMS do 4, eu botei aqui, ó, número 4, certo? Então, quer dizer o quê? Aqui iniciou-se a combustão do 4, certo? Aí, seguindo a sequência, depois que acabou a combustão do 4, quem que inicia? Tem até umas flechazinhas aqui dentro, né? Para mostrar que, nesse momento, o 4 está descendo. Depois que acaba a combustão do 4, começa a exaustão, né? O tempo de escape também do 4, tá vendo? Flechinha vermelha, aqui, ó. Vermelha, escape. E assim segue sucessivamente. Depois que acabou a exaustão do 4, o que acontece? Antes, na verdade, de acabar a exaustão do 4, começa o tempo de admissão do 4. Olha só, em verde aqui, ó. Perdão, em azul. Azul, tempo de admissão. Então, aqui, bem aqui, começa o tempo de admissão do 4. Aí, o tempo de escape dele acabou aqui. Aqui, a gente já começa a aplicar nosso conhecimento do quê? Do cruzamento de válvula. Então, esse é o tempo que o escape ainda não fechou, né? E da admissão já abriu. Então, quer dizer, durante esse pequeno tempo aqui, que eu vou circular em vermelho para facilitar, durante esse pequeno tempo aqui, é o tempo de cruzamento de válvulas, ok? Que é o cruzamento. Legal? E o meio disso, né, aproximado do meio aqui, é o PMS de quem? Lembra o que é o PMS? Que antecede a combustão? PMS do 1. Então, quer dizer, aqui é o PMS do pistão 1, que é o cruzamento, o meio do cruzamento do pistão 4, onde as duas válvulas dele estão abertas, é o PMS do 1, certo? E assim segue sucessivamente, tá? Todos os cilindros o cara consegue ver.
A partir da ponta da flecha, o cara consegue saber todos os cilindros, o que é que está acontecendo com ele, afinal de contas. Por exemplo, aqui, ó, PMS do 4, onde a gente começou. Ó, tem um risquinho aqui, ó, em amarelo, que vai dar, aonde? No meio da onda. No meio da onda de subida, no meio da rampa de subida, tá? O que é a rampa de subida? Daqui a pouco a gente vai avançando, você vai entendendo cada vez mais. Rampa de subida nada mais é do que o sinal gerado pelo transdutor durante o cruzamento de válvula, tá? Então, isso aí se denomina rampa de subida, que é a linha mais reta que a gente tem do EVA. Legal? Isso é a rampa de subida. Então, a coisa mais rápida para o cara identificar é onde está a rampa de subida. Então, o cruzamento é o seguinte. Aqui, por exemplo, iniciou a abertura da volta de emissão do 1. E fechou lá. O meio disso é onde a gente pontua aqui, é o PMS do 4. E assim sucessivamente. Tá? Por exemplo, vamos pegar aqui aí vai ser sempre, no caso aqui dos motores 4 cilindros, vai ser sempre o cruzamento de um determinado cilindro, é o PMS do seu companheiro, né? Aquele que sobe junto com ele. Por exemplo, vamos pegar aqui o PMS do 3, né? Vamos pegar o PMS do 3, tá aqui, ó. PMS do 3 é o cruzamento de quem? Cruzamento aqui, ó, do 2. Porque a válvula do escape dele abriu aqui, a válvula da admissão abriu aqui, a válvula do escape vai fechar lá. Então, no meio, e assim sucessivamente. O cruzamento do 2 é o PMS do 3, o cruzamento do 1 é o PMS do 4, o cruzamento do 2 é o PMS do 3, e assim por diante. Tá? Esse é o analograma. Dominou isso aqui, o cara identifica qualquer cilindro, qualquer falha, qualquer normalidade, seja ele qual for. E modéstia à parte, já me chamaram de macumbeiro, feiticeiro, de tudo que é coisa. Já chegou um cidadão na oficina, de outra cidade, pedindo para mim dar uma olhadinha no carro dele, rapidinho ali, 2 minutinhos, fui lá, botei o transdutor, falei para ele, ó, você tem um vazamento aqui na válvula de escapamento do cilindro 3, então não adianta eu limpar bico, nada para vocês, tem que primeiro você retificar esse cabeçote. Ele fez aquela cara, me olhou de um jeito, só me pagou o diagnóstico e foi embora. Aí, depois ele foi na retífica do amigo meu, chegou lá e falou, fui ali na oficina do cara, acho que o cara é meio louco, porque falou para mim que está vazando a válvula do 3. Eu nunca vi isso, eu tenho 40 anos de motorista, estou acostumado a mexer com oficina, nunca ninguém falou isso. Aí, quando ele tirou o cabeçote lá e confirmou, e mostrou para ele, realmente está vazando a válvula do cilindro 3. Aí, ele falou, só pode ser feiticeiro esse cara. Então, já me chamaram de tudo. Não se preocupe, porque eu estou acostumado. Desde 99, mexendo com diagnóstico avançado, me chamaram muitas vezes de louco, quiseram até me internar. Hoje, muitos até dos que falaram que tinha que me internar, me pedem ajuda, porque compraram o osciloscópio e acabam tendo dificuldade, a gente tem muita amizade, a gente ajuda todo mundo, né? Independentemente se é aluno ou não é. Legal? Pessoal, gostou do analograma? Que eu só estou apresentando bem rápido para vocês. Daqui dá para arrancar muito conteúdo, dá para achar qualquer tipo de defeito, porque esse analograma também ele é aplicado em outros testes. Aqui ele está em cima do TVA, né? Mas ele pode ser aplicado no TVE, no TVC e por aí vai. Bacana? Mas para a gente ganhar tempo hoje, vamos seguir o barco aqui para frente. Pessoal, mande seus comentários, tá? Quem já usa isso aqui, já usava, né? De repente até já tinha acesso a isso aqui, não sei se tem alguém aí que já tinha, ou às vezes até nem sabia quem foi que criou, ele é criação nossa, tá? O analograma é assinado aqui pelo velho Wilson SR, certo? Quem pega esse sinal é essa belezinha aqui, ó, transistor de vácuo, que no caso nosso tem até código de barra, tá? E está escrito aqui, ó, TVA. É para não misturar, né? Porque o transdutor de compressão relativa e os outros, são parecidos, porém o nome aqui muda, ok? É com ele que se pega. E outros transdutores também, similares, né, que não é isso aqui,
também são feitos para pegar esse tipo de sinal. Bacana? Vamos adiante aqui para aproveitar o tempo. Aqui já é um sinal que eu quero mostrar para vocês, e para falar um pouco de questão de configuração. Quem ainda não pegou esse tipo de sinais com transistores, quando for pegar, toma cuidado com isso aqui. Toma cuidado com isso aqui. A régua mais eficiente que existe para o motor, para a central do carro, é a roda fônica, tá? Então, ela precisa enxergar isso aqui com muita nitidez para saber, né, cada pistão onde que está. E nós, os osciloscópios, também precisamos saber. Então, um tempo pego desse jeito aqui, ó, é um tempo longo que a gente fica com a imagem pintada aqui, sem conseguir separar um dente do outro, não tem validade, tá? Tecnicamente não tem validade. Então, toma cuidado, que isso aqui é erro de configuração, certo? Não adianta a gente pegar uma imagem bonitinha, sendo que a gente não consegue avaliar ela, certo? Até porque aqui no TVA, essa onda verde, né, você observa que ela é um TVA padrão, então ela vem repetindo, e a gente não consegue saber afinal de contas, qual das ondas se refere a qual cilindro. Não tem como saber isso, tá? Não sei se aqui é o 1, não sei se aqui é o 2, aqui também eu não sei, porque cada volta da roda fônica, ela faz o comando para 2 cilindros, né, ou seja, 1 e 3 nessa volta, 4 e 2 na outra, e aí acaba misturando tudo, tá? Ainda que aqui a gente está com um transistor de descompressão, essa onda em azul aqui, isso aqui é transistor de compressão. Aí, se ele está instalado, por exemplo, no cilindro 1, a gente sabe que o 1 está aqui. Então, se a gente tivesse uma anormalidade nesse TVA, por exemplo, tivesse uma normalidade aqui, né, vamos dizer que tivesse uma coisa assim, a gente ia conseguir contar, porque aqui a gente sabe que é o PMS do 1, daí aqui a gente sabe que aqui seria o PMS do 3, e assim por diante. Então, daria para ter um norte de saber onde está o problema, tá? Só que nem sempre a gente vai estar com o transistor de compressão, né? Nem sempre a gente vai estar com ele instalado. Aí é onde que entra uma coisa que daqui a pouco eu já chego ali para explicar para vocês, que é o trigger, né? A importância do cara saber o trigger, que no caso de transdutores aqui, ele faz com que o técnico consiga identificar, né, os problemas. E aí, no caso de identificação e falha, é interessante demais, porque, por exemplo, o motor 4 cilindros até que é mais simples, né? Mas se pega um V6, né? Pega um V6, um V8, pega um V6, um V8, e aí que tem uma falha em um dos cabeçotes, quando você faz uma contagem e identifica qual é deles, se é do lado esquerdo, do lado direito, é muito legal, você já tem meio caminho andado, né? Quer dizer que você já, de repente, tira apenas um dos cabeçotes, sem necessidade de remover os dois, né? Consegue saber aonde está a falha, qual é a das válvulas, tudo certinho. Mas, aqui adiante, eu mostro para vocês uma imagem no tempo correto, né? Tempo padrão. Então, quando for monitorar motor, procure pegar, no caso do Hantek, a 20 milissegundos, tá? Que aí você consegue pegar um ciclo completo, então, quer dizer, do 0 ao 720, consegue ver a onda do TVA de todas as válvulas, você consegue ver todos os dentes da roda fônica, consegue contar com muita precisão, tá? Então, aí sim, é possível fazer uma análise legal, se tiver lá na tela do osciloscópio ainda, colocar as réguas, ver onde está o 180 graus, ver onde está o 360, e assim por diante. Então, consegue entender, por exemplo, aqui, essa região é a fase de exaustão, que a gente monitora como está a pressão do escapamento. Na quinta-feira, a gente vai falar bastante disso aqui, né, de TCP, como é que ele funciona, como é que instrumenta, como é que usa ele, como que a gente faz diagnóstico usando esse magnífico gráfico do TCP, que é a pressão do cilindro. Tá? Tranquilo aí, pessoal? Vamos ver, a gente já bateu o papo aqui uns 15 minutos, 20, mas
vamos adiante, vamos ficar aqui uma hora e pouco. Daqui a pouco eu vou começar a responder as perguntas do pessoal. Onda padrão, né? Eu falei um pouco ali atrás, agora eu vou falar mais um pouco, porque é muito importante essa aqui, onda padrão. O que é? Onda padrão é o seguinte, no caso do TVA, é essa que a gente está vendo aqui, né? Então, se a gente olhar, deixa eu dar um zoom aqui para melhorar, se a gente olhar, essa ondinha aqui, ela está formando praticamente igual a que está lá no analograma, né? Então, é uma onda padrão, todos os cilindros geram a mesma onda, tá? E a gente consegue ver cada pico disso aqui, cada movimento, o que significa, né? Abertura, início, final de cada movimento mecânico dentro do coletor de admissão, ou dentro do cabeçote, tá? Isso é a onda padrão. Para a gente definir o que era onda padrão, tivemos que criar algumas analogias, né, para a gente mesmo, para orientar, por exemplo, um funcionário, como desenvolver na época, né, e depois, quando começamos a dar aula também, para ficar fácil da galera entender, né. Então, eu fiz uma analogia com o sinal das mãos, tá? Então, facilitou demais, todo mundo conseguiu entender. Por exemplo, aqui, olhando a parte superior aqui da mão, tá? Escondendo um dos dedos, o cara, fazendo um contorno nos dedos, ele consegue entender, né, exatamente essa meia onda positiva, né, parecendo a crista de um galo. Do mesmo modo, a parte inferior da onda, né, a partir do 0 volt, né, que normalmente fica próximo aqui do zero, porque aí ele vem para baixo, né, vem para baixo aqui, e também parece muito com o contorno dos dedos da mão virado para baixo, tá? Então, a partir dessa analogia, ficou fácil construir uma onda padrão, né? Qualquer profissional, qualquer pessoa que esteja trabalhando com transitor, ele consegue fazer isso, tá? Aqui, eu botei um contorno, né? Esse aqui é material da apostila técnica, esses desenhos aqui, tirei lá da apostila nossa do curso Master. Dá para ver aqui, por exemplo, o C é quando fecha a válvula de escape, né? O D, quando fecha de admissão, o A é o PMS, tá? E aí, juntando essas meias ondas, né? Juntando a meia onda positiva, juntando a negativa aqui na sequência, né? E depois outra, dá origem ao TVA padrão, tá? Então, o TVA padrão é um monte de mãos, né? São pelo menos 8 mãos, 4 indicando sentido superior, e 4 delas indicando o sentido inferior, né? Então, gravou essa imagem, fica muito simples para você saber como que você constrói um TVA padrão. Tá? Você tem que construir esses contornos. O teu transitor precisa de sensibilidade para enxergar esses fenômenos, tá? Se ele não conseguir, aí você não vai conseguir fazer diagnóstico, não vai conseguir identificar, né, um defeito mais sutil. Por que eu falo de defeito sutil? Hoje em dia, com as estratégias, muitos veículos, um pequeno vazamento, que em veículos antigos não prejudicava coisa alguma, o cara conseguia andar tranquilo. Hoje em dia, a central consegue identificar essa perda de velocidade angular e aplica um corte de cilindro, aplica uma falha que, às vezes, nem relaciona com o problema mecânico. A gente pegou ainda, semana passada, um Renault Sandero, se não me engano, que ele acusava a falha de mistura, erro de mistura, e o problema era um came que tinha rodado, tá? Que tinha rodado um pouco, e aí o que acontecia? Quando um came roda, por exemplo, aqui, né, daqui a pouco a gente vai aprofundando mais nisso, né, mas já adiantando, esse ponto aqui, né, desse dedo, é onde fecha a válvula de escape, tá? Então, fecha aqui e fecha aqui. O que acontece? Se a gente observar esse tempo daqui até aqui, daqui até ali, ele é perfeito, né, ele é estável. E aí, quando o cara tem um came que rodou, tá? Se o came rodar para frente, por exemplo, que era, se não me engano, era o caso lá, essa válvula aqui, em vez de fechar aqui, se o came rodou para frente,
ela vai fechar antes. Então, o que acontece, essa válvula ela vai fechar mais ou menos por aqui, certo? Então, quer dizer, aí esse tempo daqui até aqui, ele fica diferente. Então, daqui até aqui você vai ter um tempo maior, e daqui até aqui você tem um tempo menor, tá? Daí você já começa a arrancar diagnóstico com uma velocidade que ninguém vai te entender. Mas, enfim, tudo em cima do analograma e da capacidade do técnico construir uma onda padrão, né? Fora disso, antes de chegar nisso aqui, esquece. Sem técnica, sem análise técnica, sem passo a passo, sem método de trabalho, acaba tendo dificuldade ou nem consegue entender o que está fazendo. Tá? Questão de contagem. Agora eu vou falar de trigger, né? O que é trigger? Ele é dividido em duas coisas, em dois tipos de trigger. Tem o trigger de software, que é aquele que a gente configura na ferramenta, né? Normalmente todo osciloscópio tem, alguns tem trigger mais avançado, outros mais simples, mas todos são feitos para estabilização, né? Que é conseguir estabilizar a imagem na tela para o profissional. Né? Então, esse é o trigger do software, né? Por exemplo, vou mostrar aqui alguns triggers, por exemplo, aqui do PDL, o nome até não é nem trigger, botaram acionador, mas sem problema. Acionado aqui, vocês vão ver que tem uma cruzinha aqui, ó, no meio da tela, que está usando aqui para travar, por exemplo, um pulso de ignição, um pulso de comando da bobina, tá? Esse é o trigger do software. Aqui, por exemplo, é um trigger que está sendo usado para estabilizar uma imagem de bico injetor, né? Esse aqui é um sinal de um bico injetor, tá? Usando aqui o trigger para isso, tá? Trigger do software. Aqui, nada a ver, né? Ignição com o nosso assunto de transdutores, mas só para mostrar para vocês a diferença entre os tipos de trigger. O que interessa para nós é o trigger para contagem, não só para estabilizar a imagem, tá? Que é um pouco mais avançado, tá? Aqui, por exemplo, o trigger está sendo usado para estabilizar uma imagem de pressão de cilindro e sensores de rotação. Tá? Isso aqui é só para estabilizar a imagem, trigger do software, né? Outros osciloscópios têm outros tipos de trigger também, né? Além desse simples. O trigger normal, o single, tem um trigger automático, enfim. Aí depende da ferramenta. Mas todos dos softwares são para estabilizar a imagem. O que interessa para nós, trabalhar com osciloscópio, é isso aqui, ó, trigger físico, né? Trigger físico. Qual que é a diferença, Joelson? O que é isso? De onde é que saiu isso? Físico é o seguinte, a gente precisa estabilizar a imagem, mas no caso de transdutores não tem tanta necessidade de estabilização da imagem. A gente vai pegar muitas voltas, né? A estabilização é mais para quando o técnico está pegando um sinal rápido, um de ignição, uma coisa que está ali acontecendo rapidamente. No nosso caso, ela acontece o tempo todo, né? Não é esporádico. Então, estabilizar a imagem não é tão importante para nós. O que é mais importante para nós é a identificação. Tá? Identificação. A gente precisa identificar, né? Identificar qual cilindro falhou, identificar, por exemplo, tem uma falha esporádica, daqui a pouco um carro ele funciona meia hora, não dá nenhuma falha. Durante essa meia hora, por acaso, ele falha uma vez. E eu preciso saber qual foi o cilindro que falhou, né? Para eu partir, desenvolver a minha linha de diagnóstico, né? Então, eu preciso identificar, tá? Então, para isso, a gente desenvolveu esse termo, tá? Trigger físico. Isso aqui não creio que exista em outro lugar, porque é criação nossa para resolver problemas da Motor Forte. Foi disponibilizado depois para ajudar os colegas, tá? Mas a gente desenvolve soluções. Tá? A maioria das coisas que eu comento com vocês, eu não li manual nenhum, tá? Não copiei ninguém, a gente não copia, a gente cria, a gente desenvolve. Então, é coisa que a gente vivenciou, praticou isso aqui, fez mais de 500 vezes, 1000 vezes, sei lá quantos na oficina, até a gente validar como funcional, né? E realmente tendo um resultado para depois compartilhar com a galera. Aqui já é um trigger de identificação. Observe que esse sinal aqui é diferente desse, e é diferente desse. Então, aqui eu consigo saber, né, por exemplo, se eu estou aqui com o trigger do 1, eu consigo fazer uma contagem, né? Isso aqui é o 1, depois aqui
vai ser o 3, o 4, o 2, e assim sucessivamente. Aí, irregularidades numa imagem dessa aqui, onde quer que aconteça, a partir desse trigger físico, a gente consegue fazer um monitoramento e saber, assim, rapidão mesmo, 2 minutinhos, saber qual o seguinte que falhou e o que motivo que falhou. Tá? Bom, essa é a função do trigger. Ah, Joelson, mas e como é que funciona esse trigger físico? Como é que pega ele? O melhor ponto para se capturar é através do pulso de ignição com uma ferramenta específica para isso, tá? A gente criou a pinça de trigger, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que é a pinça de trigger. Ela é desenvolvida para isso, contagem de cilindro e identificação única, tá? Porque acontece, se a gente pega outro tipo de sinal, não tem tanta proximidade com o que a gente precisa, que é saber onde estão os PMS, né? O pulso de bico, por exemplo, ele muda de motor para motor, não tem uma estabilização. Já um pulso de ignição, não. Por exemplo, se você pega o pulso do 1, né, ele vai estar muito ali próximo do PMS do 1. É isso que ajuda nós. E aí, carros que você não consegue usar a pinça de trigger, você precisa abraçar o cabo de vela, você tem, por exemplo, esse tipo de bobina aqui, você precisa ter um cabo ferramenta, tá? A gente desenvolveu também essa ferramenta para resolver os nossos problemas. E aí você consegue colocar a sua pinça de trigger, né, funcionar o carro e fazer sua identificação, né? Além de outros testes, por exemplo, que aí, no caso, tem outras funções da ferramenta, né? No caso do secundário, por exemplo, desse carro aqui, o cara não consegue pegar com nenhum tipo de ferramenta aqui, indutivamente, ele precisa erguer e aí aplicar a ferramenta dele de captura de secundário aqui no carro, né? No caso dos transdutores, o trigger físico é mais uma das funções do cabo ferramenta. E para isso a gente usa, não é essa aqui, né? Não é essa aqui, né? Só para esclarecer, por acaso alguns colegas aí têm pouca experiência, não é isso aqui é de corrente, não é isso aqui é para captar sinal de secundário, que é outro tipo de diagnóstico, tá? Nada a ver com identificação. O que a gente precisa é essa aqui. Isso aqui vai acompanhar todo o tempo o técnico que estiver trabalhando com transdutores, porque é a partir dela que o cara vai conseguir fazer uma contagem de cilindros, não importa qual motor seja, tá? Falando de ciclo outros, aplica em todos, não tendo cabo de vela ou um cabo de ferramenta. Então, essa belezinha aqui, o cara vai conseguir fazer essa contagem, tá? Então, falou tecnicamente, falou profissionalmente trabalhar com transdutores, a pessoa precisa dispor dessa ferramenta aqui, tá? E os cabos de ferramenta também são importantes. Legal? Essa é a diferença do trigger do hardware, que usa para estabilização de imagem, e do trigger físico, que é isso que a gente usa para contagem, né? Que acompanha nós durante os testes com os transdutores. Está acabando o tempo, estagiário? Como 58 minutos. Estamos já um tempão falando aqui, batendo papo, como passar rápido. Mas tem mais coisa aí, estagiário. Deixa eu falar para a galera aqui desse conteúdo. O que o pessoal sempre me pergunta, devemos abrir a borboleta? Aí, eu pergunto para vocês, quem usa já aí, como é que vocês fazem o teste? Vocês abrem a borboleta, não abrem, para pegar uma onda padrão? O que vocês fazem? Que tipo de estratégia vocês usam para conseguir uma onda padrão? Né? O pessoal ali que respondeu que precisa abrir a borboleta, infelizmente, eu tenho que discordar. Não, a gente não pode, na verdade, não devemos abrir a borboleta. Tá? Por quê? A gente está trabalhando monitorando vácuo, tá? Então, deixa eu desenhar um quadrado aqui como se fosse o coletor. Isso aqui é o coletor. A pressão aqui dentro do coletor é a mesma, a pressão atmosférica, é igual. O que é o vácuo? O vácuo é a pressão negativa. O que faz criar vácuo aqui no coletor? É o pistão que desce, que puxa ar? Não. O que faz criar vácuo aqui é a borboleta fechada. Se a gente abrir a borboleta, o que vai acontecer?
A pressão, quando o pistão descer, ele vai puxar a pressão atmosférica para cá e vai continuar igual. Então, não vamos ter vácuo no coletor. Então, pessoal que tem me perguntado para a gente aí se devemos abrir a borboleta, não devemos abrir a borboleta. Alguns veículos, que alguns testes, quando você dá a partida, o sistema já abre ela automaticamente, a borboleta fica reta, a gente tem que causar uma obstrução. Eu uso a mão mesmo aqui, sabe, dando uma pequena passagem para conseguir criar um vácuo no coletor e aí fazer os testes necessários, tá bom? Então, não se abre borboleta, pelo contrário, em caso que tem que fechar ela. Bacana? Enchimento de cilindro. O que é isso? É um termo que eu criei também que serve para a gente identificar, por exemplo, alguns motores com problemas mecânicos não apresentam falha de cilindro, o que dificulta o diagnóstico, né? A maioria dos testes são feitos em marcha lenta. Então, e na marcha lenta, digamos assim, ele tem ar suficiente para funcionar sem comprometer o funcionamento, né? Aí vai aparecer o quê? Falta de potência na retomada, em altas acelerações, que esse enchimento de cilindros vai estar comprometido. Porém, ele só vai causar um efeito maléfico no funcionamento do motor em alta exigência, né? É onde que, muitas vezes, a gente acaba tendo dificuldade. Daí a importância de aplicar essa técnica de testar um enchimento, né? Que, mesmo na marcha lenta, ele tem que ter um enchimento legal, bacana. Eu separei alguns exemplos aqui para mostrar para vocês, né? Enchimento ok. Deixa eu mostrar um exemplo aqui. Esse teste é feito com o motor sem funcionar, durante só a partida. E aí você vai ter, por exemplo, um enchimento de cilindro padrão, né, do jeito que tem que ser, né, ondulado, né, onde a gente tem a pressão atmosférica, na verdade, né, ela está nessa região aqui, tá? Então, tudo o que você vê abaixo disso aqui é a quantidade de ar que o pistão está admitindo. Então, se a gente tiver pistão 1, por exemplo, aqui, 1, 3, 4, 2, e a gente olhando aqui, vai ver que está estável, né, e permanece, claro que aqui eu fiz um desenho rápido, né, mas numa imagem real a gente vê ele estável. Isso aqui é o enchimento de cilindro, a quantidade de ar que cada pistão admite, né, quando ele desce, certo? Agora eu vou falar para vocês de algumas coisas aqui, né, vou pular aqui alguns exemplos que comprometem o enchimento de cilindro. Por exemplo, uma das coisas é a válvula de escape, por exemplo. E aí como que o cara identifica isso? A válvula de escape comprometendo o enchimento de cilindro. Como a gente está testando vácuo, né, vácuo da admissão, a gente tiver, por exemplo, um defeito de válvula de escapamento, a gente vai ver no motor 4 cilindros uma coisa parecida com isso aqui, que 3 cilindros enchem e um deles não. Tá? Aí você pode me perguntar, tá, professor, mas como é que um cilindro não enche, sendo que o pistão está puxando o ar do mesmo jeito? Tá? Não é que ele não encheu, entendeu? Não é que ele não encheu, mas a gente está testando o enchimento eficiente, né? A gente precisa encher de ar com oxigênio, né? E se a gente tiver uma válvula de escape, uma vedação, quando esse pistão descer, né, em vez de ele puxar ar do coletor de admissão, que ele deveria, né, a válvula de escape que deveria estar fechada, ela está um pouquinho aberta, então ele vai puxar um pouco também de ar do coletor de escape, tá? E aí é onde que esse ar puxado do coletor de escape, ele compromete aqui, ó. O cilindro, na verdade, encheu, mas, digamos assim, como a gente está medindo o coletor, né, esse cilindro aqui não puxou o ar do coletor, então comprometeu o enchimento, tá? E, pasmem você, eu pego muito esse tipo de problema, onde o motor funciona, aparentemente, tudo bem, né? Não tem como o técnico, apenas usando o método tradicional de ouvir, de sentir o motor, saber que tem esse comprometimento, tá?
Já com essa técnica, um bom transdutor, bastante sensível, e o conhecimento, o cara consegue pontuar e dizer com muita precisão para o cliente: olha só, o senhor tem aqui uma falha de enchimento de cilindro, e vamos ter que apelar para um trabalho um pouco mais oneroso. Tá? Eu já peguei uma imagem real aqui, para não ficar desenhando para vocês, que essa aqui já a gente pegou bem recente, aí eu salvei, que representa uma falha por válvula de admissão, né, que é um defeito na válvula de admissão. Observe que 3 ondas deu estável e uma delas deu um pico maior. Tá? Por que aconteceu isso, professor Joelson? Como é que você sabe que a válvula de admissão é que está com problema nesse caso? Porque, na realidade, esse ponto aqui em cima, ele está representando uma pressão extra no coletor. O que acontece? Lembra que eu comentava que aqui é a pressão atmosférica? Né? Aqui é a pressão atmosférica, e aí a gente tem isso aqui, pressão negativa dentro do coletor. Então, acontece que esse pico aqui, ele foi gerado porque tinha uma má vedação na válvula de admissão, e, na verdade, quando ela estava aberta, não compromete nada, o pistão vai encher normal. O problema é que quando o pistão sobe para a fase de compressão, essa válvula de admissão que não está com a vedação 100%, ela vai dar uma pequena passagem, né? No momento de pressão, ali na câmara, onde o pistão sobe, as 2 válvulas deveriam estar fechadas, uma das admissão, não está fechada. Então, não estando totalmente fechada, ela dá passagem. Então, essa pequena pressão aqui é uma pressão extra, superior à atmosférica, que acaba tendo ali no coletor. Tá? Então, desse jeito, eu consigo saber que a gente está tendo, nesse momento, uma falha de má vedação da válvula de admissão. Ah, professor, mas onde é que tu confirmou? Isso aqui é experiência, né? Aqui são motores, né? Não é 1, não é 2, não é 3. Isso aqui é anos, décadas desmontando motor e observando o comportamento a partir de uma onda de transdutor e o que é que, afinal de contas, estava acontecendo lá dentro. Bacana? Esse é um pouco de enchimento de cilindro. Agora, eu vou falar um pouquinho de outro, tá? Isso aqui acaba a gente não tendo muito tempo aqui, mas deixa eu citar mais um exemplo, tá? Rapidão aqui, que está se esgotando, né? Passando, correndo demais. Tuchos travando. Qual que é o sintoma? Tuchos travando, se a gente observar ali em cima nos outros diagnósticos, eles são falhas cíclicas, né? Então, quer dizer, essa falha aqui, ó, ela se repetiu na outra volta, e assim sucessivamente, né? Isso se chama falha cíclica. É um outro tipo de técnica para avaliar, né, diferenciar os tipos de falha. Tuchos travando, por exemplo, a gente vai ter o quê? Vai ter uma ondulação aqui, né? Por exemplo, o motor vai dar 2, 3 voltas, sem problema nenhum, e daqui a pouco ele acontece uma irregularidade, né? Então, de repente, essa irregularidade esporádica, né? Não é uma coisa que acontece todo dia, mas a gente já pegou muitos casos, né? O tucho, ele meio que estrangula, então, quando ele estrangula, ele segura a válvula aberta, né? E segurando a válvula aberta, ele vai comprometer também esse enchimento de cilindro, e aí o técnico consegue saber disso, né? E aí aquele motor que às vezes falha, para de falhar, daqui a pouco fica bem, daqui a pouco gera no scanner lá P0300, a gente já pegou, né? Tuchos travando, tuchos estrangulando, tuchos com desgastes, que às vezes, em alguma das voltas, o óleo não consegue preencher ele, ou preenche, ele fica travado aberto, segurando a válvula aberta quando não deveria. Esse é mais um dos exemplos que eu queria comentar hoje para vocês. Bacana? Deixa eu voltar aqui para a gente ver. Como é que tá aí? A galera já dormiu, estagiário? Ou ainda estão por aí? É isso aí, pessoal. Rapidão, né? Aproveitando nosso tempo de hoje. TVA é um negócio bacana demais, né? Isso aqui tem assunto para dar e vender, né? Mas digamos assim, o que eu queria era contribuir um pouco com vocês. Separei esse conteúdo aí, né? Falando de algumas técnicas de aplicabilidade e análises. Legal? Alguém mandou alguma pergunta ali? 3 cilindros, muda a onda? Deixa eu ver se o estagiário anotou aqui.
3 cilindros. Então, 3 cilindros, o analograma é outro, né? Os graus são diferentes, né? Os PMS dos 3 cilindros não é a cada 180 graus. Lá a gente tem um PMS a cada 240 graus. O 6 cilindros também não é o mesmo analograma, é o outro. Do 8 cilindros também, né? Do 10, do 12 cilindros, né? Tem suas particularidades. Algumas técnicas são universais, né? Mas o jeito que você vai avaliar, você precisa saber do que se trata, né? Precisa ter o seu parâmetro e a sua referência, né? No caso do analograma, ele descomplica, digamos assim. Em vez de o cara ficar quebrando a cabeça, ele olha ali, já consegue entender, né? Olha o PMS, olha a próxima irregularidade que deu, se está alinhada, né? Com o pistão 13, com 8, né? No V12 nem se fala, né? Imagina o cara pegar a sequência ali e saber exatamente qual o cilindro que falhou. Aí falar para o cliente, olha o tal cilindro, e depois confirmar, isso aí é bacana demais, né? É outra vida. Bacana? É isso aí, pessoal. Obrigado aí por ter nos acompanhado até agora. Vamos ver o que as pessoas, os caras perguntaram aqui. Tem uma pessoa que perguntou assim, Jorge, teste de enchimento de cilindro é analisando o TVA na partida? O pessoal que perguntou como é que testa o enchimento de cilindro. Um dos jeitos é com TVA na partida, tá? Daí também tem o TVC, mas todos os testes são feitos com o motor quando ele não é motor, quando ele está sendo movido. Para fazer esse tipo de teste, você testa a bomba. E todos eles você tem que fazer durante a partida, né? Não tem perigo de estragar o motor de arranque, né? Com 5 segundinhos ali, você já consegue pegar uma imagem dessa, né? E já faz análise, tá? O pessoal que perguntou aqui, não tem perigo não, tá bom? Só imobilizar o motor, né? E o bacana é que a mesma técnica, o cara aplica em motor diesel, então a galera que perguntou lá no início, tem aplicação no diesel, praticamente 70% do que a gente falou com vocês hoje é a técnica mesma, né? O diesel, nas motos, nos jet skis, nos carros, a gente aplica isso em tudo, acha defeito nesses veículos todos, né? Eu faço diagnóstico nesse tipo de carro por aí, né? Não atendo na minha oficina, mas eu vou na oficina dos outros, principalmente alunos aqui da volta para ajudar eles, tá bom? Vamos ver, estagiário, tem mais alguma pergunta aqui? Pessoal, mande perguntas, se caso eu não conseguir responder todas hoje, eu vou anotar aqui, e amanhã a gente continua, tá? Só não vamos deixar muito tarde, para a mulherada não perturbar nós. Se tiver uma válvula EGR aberta, pega nesse teste? O pessoal perguntou de válvula EGR. O que acontece com a EGR, se ela estiver travada, ela vai comprometer a imagem padrão, né? Então, o cara começa a ter dificuldade de pegar a imagem padrão e ele faz todas as configurações, faz todos os procedimentos adequados e ainda assim não pega, né? Então, ele leva a crer, né? Então, ele desconfia de problema com uma EGR aberta. Eu tenho, inclusive, no meu e-book Transitores, tem diagnósticos reais mostrando esse tipo de problema, tá bom? Só que travou aí, é só clicar ali no botão, tem botão reset vermelho? Reconectar. Botão reconectar, aí vocês conseguem voltar. Tem como realizar o diagnóstico em caixa de câmbio dialógico robotizado, tipo Fiat? O pessoal que perguntou aí sobre câmbio, né, caixa de mudança, com osciloscópio, com certeza tem aplicação, né, a gente faz diagnóstico nisso também, né, não com transdutor de vácuo, né, que lá não vai ter vácuo, né, mas tem outros, transdutor de ressonância, por exemplo, se aplica lá, né, e outros testes, né, de comando, garra de corrente, por exemplo, a gente usa pra caramba, né, consegue monitorar, e a diferença lá, né, da eficiência da EV0, da EV1, né, como é que está, trocá-las de lugar e ver se a diferença de consumo de corrente acompanha. O osciloscópio a gente aplica em tudo. Dá para tirar muitos benefícios nas caixas de câmbio também, né, caixa automática, velocidade de entrada e saída, regulamentos com problema e por aí vai. Tá? Vamos ver aqui, o pessoal falou aqui alguma coisa, borboleta, questão da borboleta,
não sei o que ele quis dizer ali, questão da borboleta. A borboleta, eu falei, né, porque é uma coisa importante, né, não se abre a borboleta, né, todos os testes são feitos com ela fechada, né, levemente aberta, somente com a abertura natural dela. Tá bom? Válvula da pergunta... João, você vai ter alguma aula mostrando ali o equipamento, colocando no carro? O pessoal perguntou da instrumentação, né, como é que coloca no carro. Amanhã a gente vai falar sobre a equipe, né, a equipe de teste, né, vamos falar de compressão relativa, de TVC também, né, de sensor de ressonância. E aí eu vou preparar umas imagens aqui para vocês, de como que instala ele, assim, que local que vai instalado, né, para a galera aí que ainda nunca teve contato, né, saber como é que faz isso aí, onde instala. Vou até anotar aqui, tá? Hoje não dá tempo de mostrar, mas amanhã eu vou preparar isso aí, tá bom? O pessoal falou aqui, pessoal, motor turbo, temos vácuo quando se abre arranque. Durante a partida, motor turbo, sem turbo não muda nada, né? O turbo só serve para pressurizar em rotação mais alta. Durante a partida, o motor é todo igual, sem turbo não interessa. Tá? Então, os sinais, os testes durante a partida são universais, tá bom? Aí só funcionando que tem as particularidades. Bacana? Pessoal aqui, já tem alguém dormindo. Enchimento também tem que ser com borboleta fechada? Praticamente todos os testes se passam com a borboleta fechada. O pessoal perguntou aqui, o osciloscópio, qual o custo-benefício, né? Para mim é o Rantec e Raven os melhores, custo-benefício. Né? Aí, tudo tem um preço, né? Depende do que o cara precisar, né? Até tem um amigo meu que, fazer uma brincadeira aqui para acordar vocês. Um amigo meu falou assim, não aguento mais minha mulher, me perturba, me enche o saco, eu vou... Aí foi enrolando, até que um dia ele sumiu, daqui a pouco ele fez uma coisa que eu não aprovei muito, mas continuei amigo dele, daí falei, cara, o que é que tu fez, cara? Fiquei sabendo que tu largou da mulher, casou com um homem, foi? Aí, então, quer dizer, o cara desistiu, né? Tudo tem um preço, a mulher perturbava, mas eu prefiro uma mulher que perturba do que casar com um homem. Eu continuo no tradicionalismo, né? Não vou mudar, não, mas isso é de cada um. Né? Então, tudo é custo-benefício. Óleo fora do especificado em motores com tuchos hidráulicos, vai gerar um sinal fora? Consigo ver? O pessoal perguntou de tucho hidráulico, com certeza, né? Tucho travando, que está aqui não funciona, tucho estrangular, vai conseguir ver o comprometimento do enchimento do cilindro, né? Esse é um dos testes mais bacanas que tem, tá? O pessoal aqui perguntou de tucho batendo, isso é com transdutor de ressonância, amanhã a gente vai mostrar como enxergar isso, né? Não só tucho, mas pino de pistão também, tá bom? Tudo isso a gente varre com os transdutores. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Manda aí, porque a gente já está aqui há quase 1h20, batendo papo, tá? E aí eu reservei aqui um tempo para trocar ideia com vocês sobre as perguntas técnicas, tá? E o que não consegui hoje eu marco para amanhã, o que eu consegui a gente já vai esclarecendo hoje, tá legal? Obrigado aí mais uma vez pela presença de vocês. O pessoal aí perguntou sobre o seu TVA dispensa o uso de manômetro de compressão. Eu já abandonei o manômetro de compressão tem uns 15 anos, eu tinha um, não sei nem o que está no fundo de alguma gaveta. Não uso mais, tu não precisa disso. Depende do nível de confiança que vai pegando na ferramenta, né? Não vai largar assim, de cara, né? Até que você não tenha total confiança no que você está fazendo. Mas, sim, ele possibilita, com o tempo, eu não uso mais vacômetro, transistor ou seja, relógio de compressão, relógio de vazão, o que mais? Lâmpada de ponto, há muitos anos, uns 18 anos atrás, já botei fora, não uso mais, uso só transdutor para... usava, né? Hoje ninguém mais carro com distribuidor na oficina, tá? O pessoal perguntou o que mais? O pessoal perguntou aqui de instrumentação, como eu falei, vou falar amanhã
um pouco mais sobre isso, tá? Como instrumentar, onde ligar, qual que é o melhor ponto para vocês pegarem uma onda padrão, tá? A importância de saber disso. Bacana? Eu estou perguntando bastante aqui como é que está lá. Vou mostrar amanhã, tá legal? Hoje não deu tempo. Legal? O Márcio falou, fiz um treinamento de transdutores aqui em Manaus e paguei uma nota. Daí ele falou, por isso essa aula grátis top demais. Não entendi direito, se ele falou que fez treinamento e não aprendeu. Não sei, nem posso, né, falar mal de ninguém, só sei que eu falo bem de mim, e que eu comecei com isso, e depois apareceu muita gente, mas não sei se todo mundo domina, tá bom? Em todo caso, a gente tem treinamento presencial e à distância, e esses eu garanto, tá bom? Todo mundo que faz, desponta e vira referência no diagnóstico. O pessoal perguntou aqui, por que existe cruzamento de válvula? Por que existe esse tempo de cruzamento de válvulas? Daí é característica da engenharia, né? Fizeram assim, todos os motores são assim, né? Então, eles têm esse tempo com as duas válvulas abertas e pronto, né? Tecnicamente, sobre o que isso dá de ganho, de perda no motor, não sei te explicar, mas eu sei que todos existem e precisam ser respeitados. Tá bom? Mais alguma pergunta? Acabou, estagiário? Acabou. Acabou, né? O pessoal perguntou aqui do diesel, tá? Onde acho um transdutor desse? Desse. Transdutor, acho no meu site. Só você digitar Motor Ford Tecnologia no Google, já vai aparecer lá o site, aí tu consegue olhar ali. Todos os modelinhos de transdutores a gente tem lá. O site é e-commerce, né? Aqui, ó, Motor Ford Tecnologia. É só digitar no Google que vai aparecer para vocês. Hoje a gente tem referência mundial nisso aí, tá bom? O pessoal perguntou se consegue ver quando tem um defeito mínimo. Cara, é um olho mágico, né? Até alguns colegas costumam dizer que é o terror das retíficas, né? Porque se o cara fizer uma retífica não tão bem feita, dizer que aquilo está bem feito, ainda que o carro funcione normal, quando tu bota um transdutor, você consegue ver bem certinho, se ficou mesmo bem feita a redação em regulagem ou não. Enxerga tudo, com certeza. O analograma é o mesmo para 8, 16 e 12 válvulas? Só perguntou do analograma, não. Cada um é um. Esse que eu mostrei para vocês é o de 8 cilindros. Tá? Motores 3 cilindros, motor 8, motor 6 cilindros, são outros analogramas. Né? Os graus de PMS entre um e outro são diferentes. Né? Então, cada caso é um caso. Né? Isso aqui eu mostrei para vocês. É o mais comum, que é o do 4 cilindros. Bacana? É isso aí, pessoal. E há mais alguma pergunta? Manda aí. Sobre essa, se eu não conseguir responder hoje, amanhã prometo que eu respondo, tá bom? Não percam, amanhã às 8 a gente está aí de novo. Bacana? Pessoal aqui estou começando agora, trabalho na Fórmula Truque, anos 90, um abraço, Tigrão, tem um osciloscópio, estou começando a mexer com ele, bacana, a gente tem informações para todos os níveis, né? Aqui é uma maratona de diagnóstico avançado, mas a gente teve recentemente, aí algumas semanas atrás, uma maratona de osciloscópio para elétrica, para eletrônico. Bacana? Pessoal, acho que é isso, né? O Sandro falou que sentiu um homem das cavernas, agora que ele usa o manômetro de pressão. O Sandro falou assim que se sentiu atrasado porque usa manômetro, mas a maneira melhor que tem, se tu não usa o transdutor, a melhor maneira que tem é usar manômetro, né? Porque é a ferramenta técnica, né? Vou dizer assim, eu parei de usar porque para mim se tornou supérfluo, né? Porque, por exemplo, o manômetro tu consegue medir a compressão cumulativa, né? Tu vai medir a compressão do cilindro, muitos problemas, anel quebrado, acontece de você achar que está tudo bem, né? Porque você dá várias voltas no motor, então é cumulativo, aquilo vai
e acaba confundindo, né? Tu bota um transdutor, não, aí tu consegue medir a pressão dinâmica, toda vez que o pistão sobe, tu consegue ver qual é a pressão que ele gerou, a posição que está o PMS, tá? Então, é diferente, né? Você poder analisar a máquina funcionando, aí nos aproxima do jeito que os médicos trabalham, né? Consegue saber fazer um diagnóstico com o seu coração sem desmontar ele, né? Então, o transdutor coloca a gente muito mais na frente de enxergar as coisas, né? Com o motor ligado, antes de desmontar, tá bom? Mas todos os métodos são válidos, né? Existem muitas maneiras de se trabalhar, né? Conforme se vai conseguindo outras que facilitam mais, rende mais. Aí é de cada um, né? A gente pode abandonar os métodos tradicionais ou permanecer com os dois, né? Depende. Bacana? É isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez. Espero que eu tenha conseguido responder as perguntas. Tá, do analograma, respondi. O pessoal perguntou aqui de motores preparados, né? Aí o pessoal fuça muito, né? Muda o ângulo de válvulas, né? Abre mais as válvulas, para conseguir... na prática, o que eles fazem é exatamente isso, eles mexem no enchimento do cilindro, né? Conseguindo encher o cilindro de mais ar, mais oxigênio, aí basta injetar mais combustível, né? E tem-se maior ganho, né? Ganho de potência. A pessoa que prepara o motor sabe disso, né? Talvez, mesmo não... Que nem eu disse, quem estuda sobre motores, mesmo que não usa os transdutores, ele sabe disso aqui que a gente está falando. Né? A diferença é que não consegue ver, não tem um gráfico para medir, mas a galera sabe disso aí. Tá? Aqui o pessoal perguntou de motores quantas válvulas. O analograma foi feito com motor de 16 válvulas, mas ele sendo motor 4 cilindros, é compatível com 8 válvulas também, tá bom? A pessoa perguntou aqui, explica mais sobre o sinalograma. É que o sinalograma é como se fosse um mapa, né? Dali dá para arrancar muita informação, a gente pode ficar aqui até amanhecer o dia, só fazendo diagnóstico usando ele, tá bom? Mas assim, eu dei uma explanada aqui rapidona, a gente vai dividindo os conteúdos, né? Até quinta estamos juntos aqui. Bacana? Esse treinamento gratuito para vocês. Oficina, é isso aí. Boa noite a todos, boa noite, obrigado pela presença. Estamos subindo para casa agora, e amanhã estamos aí. Não percam, uns 5 para as 8 da noite, devemos estar aí, tá bom? Estou anotando aqui as perguntas que eu não consegui hoje, amanhã a gente responde. E na quinta-feira eu vou disponibilizar para vocês que estiverem aqui até o final, eu vou disponibilizar para vocês baixar o analograma e baixar também, que o estagiário falou que teve muitos pedidos, baixar também uma lista de pré-configurações para transdutores, tá bom? Promessa, presente para vocês, em forma de agradecer, estando com nós aí, essa semana junto, tá bom? Agradeço mais uma vez a presença de vocês aí, um grande abraço, se cuidem, beleza, galera? Até amanhã, um abração.